Fala aí, pessoal, que quem fala é o professor Rosante de História. A gente está aqui hoje para falar de um assunto muito importante em história do Brasil, que foi a Era Vargas. Vamos entender, então, as etapas da Era Vargas, tudo o que aconteceu ali na Era Vargas, o que foi a Era Vargas, pelo menos hoje, as duas primeiras etapas, porque a Era Vargas se divide em três fases. Tá? Hoje a gente vai ver as duas primeiras partes, nessa parte 1 da Era Vargas, e a terceira parte da Era Vargas a gente vê numa parte 2 de uma videoaula, belezinha? Então vamos lá, ó. A Era Vargas, que vai durar de 1930, em outubro, quando Vargas dá um golpe em 1930 e toma o trono, toma a cadeira presidencial, vamos colocar assim, né? A coroa de chefe de Estado do café com leite, ele derruba o Júlio Prestes, que foi eleito e nunca assumiu, depõe um Washington Luiz, que era o presidente no final do mandato, e começa a governar de forma provisória. E a primeira fase da Era Vargas foi chamado governo provisório, que durou de 1930 a 1934, que foi o período que o Vargas falou que ele ia governar provisoriamente até o Brasil ter uma nova Constituição. Nesse momento, você teve uma coalizão de uma série de forças políticas que queriam que o Vargas ficasse no poder para dinamizar as estruturas brasileiras, econômicas e políticas. Foi o que se chamou de estado de compromisso. Você tinha a burguesia industrial, a burguesia urbana, você tinha os trabalhadores urbanos, você tinha os trabalhadores rurais, você tinha muita gente ali em volta do Vargas, o apoio militar dos tenentes, aquele grupo que queria derrubar o café com leite, todo mundo apoiando o Vargas nesse momento para ele, nesse estado de compromisso, poder governar e convocar uma constituinte para se fazer uma Constituição nova e aí o Brasil ter eleições. Só que para o Vargas era muito cômodo governar sem Constituição e sem prazo definido, porque ele podia muito bem alegar que o Brasil tinha outros problemas para resolver e que ele estava colocando as coisas na ordem de prioridade. Isso é claro nas medidas que ele vai tomar aqui nesse primeiro momento do governo provisório. A primeira medida dele foi criar a lei orgânica. O que é a lei orgânica? Literalmente, a lei orgânica foi uma lei criada para legitimar o poder do Vargas. Ou seja, você criou uma lei que anulou o legislativo foi fechado, dissolvido, e o Vargas, ele, literalmente, nesse momento, ele vai acomodar em suas mãos o poder executivo e o poder legislativo. Ele vai concentrar os dois poderes para poder governar por meio de decreto, sem precisar, pelos trâmites normais da divisão de três poderes, passar pelo legislativo e judiciário. Ou seja, nesse estado de compromisso, o Vargas teria esse privilégio. Ele poderia muito bem governar nesse momento sem legislativo para criar nenhuma oposição. Tudo bem? Então a lei orgânica foi uma lei criada mais ou menos para colocar ele dentro da legalidade, para falar que ele estava governando, mas seguindo regras, que você estava criando ali uma modificação da Constituição até se criar uma nova Constituição. Tudo bem. Até aí, primeiro passo, acabou de dar um golpe, ninguém vai reclamar muito. Aí o segundo passo muito importante era resolver a crise econômica brasileira. Por quê? Em 29 estourou a crise econômica, a Bolsa de Nova York foi para o buraco, a crise econômica capitalista arrebentou o mundo todo capitalista, o Brasil, que não era capitalista, se deu mal porque vendia café para o mundo capitalista e ninguém vai comprar café nesse momento, o Brasil estava com estoques lotados e não dava para fazer compra de excedente. O Vargas vai até comprar o excedente por uma última vez, ele vai pôr um ponto final, ele vai encerrar aquela prática muito comum na época do café com leite, criada pelo governo de Taubaté, de ficar comprando excedente do café para queimar. Nesse momento ele vai fazer uma compra e vai tirar todo o café que está sobrando do mercado, para garantir que o preço ainda ficasse alto. Por quê? Se ninguém compra café, se aparece um comprador e você entope um monte de café na mão dele, você joga café em tonelada na mão do cara, obviamente ele vai perceber que você tem muito a oferecer, só tem ele para comprar, ele vai pechinchar e o preço vai cair. Então qual era a ideia do Vargas? Queima o máximo de café possível, resguarda só um pequeno estoque, porque o mundo nesse momento não precisa de mais café e a gente segura. Se o ano que vem a crise não for superada, queima de novo e assim por diante. Vamos queimar esse café estocado. Olha só a imagem que você tem aqui, na fotografia você tem. Olha só a queima das sacas de café, os trens paravam no caminho de São Paulo para Santos, abriam as suas laterais dos vagões e você ia descarregando esse café em pilhas e tocando fogo ali na Serra do Mar. Literalmente você queimou toneladas de café aqui para tentar salvar o valor do café, para salvar, tecnicamente, o produto mais importante ainda da economia nacional. Tudo bem? Só que o Vargas queria dinamizar essa economia. Então ele incentivou a produção de outros produtos agrícolas para o Brasil não ficar só dependente do café.
Ele incentivou a produção de algodão no Maranhão, tentou incentivar a volta da borracha, incentivou a erva mate e a pinha nas áreas do sul. Ele tentou dinamizar agriculamente o Brasil para que cada região tivesse um produto símbolo forte e que puxasse a economia local de maneira agrícola. Só que o grande projeto do Vargas sempre foi o desenvolvimento da indústria. A grande questão do Vargas era desenvolver um projeto de indústria. E para isso ele precisava de um ministério. Daí a criação de 2 ministérios. O primeiro, o Ministério da Indústria, Trabalho e Comércio. Era uma coisa só. Indústria, Trabalho e Comércio. Para o Vargas, se você vai cuidar da indústria, você vai ter que cuidar do comércio, ou seja, você produz e você vende, e vai cuidar também das relações trabalhistas. Lembra que eu falei para você que ali no finalzinho da República Oligárquica, do café com leite, o cara que entendesse que a questão trabalhista era a bola da vez, o cara que conseguisse puxar isso para sua plataforma de governo ia se dar bem, olha o Vargas aí, criando o Ministério da Indústria, Comércio e Trabalho para conseguir estabelecer uma participação do governo nessas relações trabalhistas e começar a mediar essa relação entre patrão e empregador. Olha só, vai vendo. Segundo, você vai ter a criação do Ministério da Educação e Saúde, onde o Vargas vai determinar, nesse momento, que o ensino primário passa a ser obrigatório, ou seja, o ensino de primeira a quarta série era obrigatório. Ah, mas eu não tenho escola perto da minha casa para o meu filho ir. Ele construiria, mas você era obrigado a manter seu filho na escola até a quarta série. Você não poderia tirar seu filho da escola antes disso, porque seria crime. Então era uma forma de fazer essas crianças saírem pelo menos alfabetizadas. Primeiro, você tem que formar uma mão de obra minimamente qualificada para trabalhar na indústria. Analfabetos e indústria não combinam muito bem. Segundo, se o cara sai alfabetizado, ele vai ter a condição de votar. O Vargas está pensando num projeto futuro. O Vargas, os especialistas em Vargas, os caras que manjam muito de Vargas, eles falam que o Vargas não dava ponto sem nó. Ele não dava um passo sem pensar no passo seguinte. Esse cara, ao criar o Ministério da Educação e Saúde e criar um ensino primário obrigatório, ele está pensando num futuro de pessoas que vão ser alfabetizadas e vão poder votar. Olha que sacada inteligente, olha que brilhante isso aí. Tudo bem? Beleza? Você ainda vai ter uma outra questão. O Vargas vai criar também a chamada Lei de Sindicalização. O que era isso? Ele começa a falar o seguinte: se eu criei o Ministério do Trabalho para trabalhar essas leis do trabalho, ou seja, para conseguir discutir, debater e aprovar leis que venham a defender o trabalhador, eu preciso que o trabalhador seja representado por uma voz uníssona. Eu não posso ter cada grupo de trabalhadores chegando no Palácio do Governo e pedindo alguma coisa. Eu tenho que, então, ter um grupo que represente todos os trabalhadores de uma classe. O Vargas, então, vai criar a lei da sindicalização. Todo trabalhador era obrigado a se sindicalizar. E aí o sindicato seria o grande porta-voz desses trabalhadores que ia levar as questões para o governo. Aí você fala, professor, tudo bem, até aí tem até uma lógica, porque aí o sindicato pega a questão e leva para o governo. Só que o grande ponto vem agora. Esses sindicatos, no fundo, eles começam a receber um imposto, o imposto sindical, que eles vão conseguir pela arrecadação de um pedaço do salário do trabalhador numa parte ali do mês do ano, ou seja, num mês do ano você tinha ali uma contribuição obrigatória que saía do salário do trabalhador e ia para o sindicato. E esse sindicato ele se mantinha com isso. E era ele que tinha que discutir com Vargas as questões necessárias para o Vargas discutir com os patrões e conseguir algum benefício. Só que no fundo esse sindicato deixou de exercer a função que um sindicato exerce, que é de defender o trabalhador. E daí se criou uma expressão muito comum para esse sindicato na época. Porque no fundo, com o intermédio, com a participação do Vargas aí na criação do sindicato e de certa forma o sindicato sendo massa de manobra do Vargas, o sindicato está muito mais atendendo os interesses do governo, que nesse momento não quer que exista uma greve, uma briga, um atrito entre patrão e empregado. Então o sindicato ganhou o apelido de sindicato pelego. Por que pelego? Pelego era uma mantinha que se colocava entre o cavalo e a sela, normalmente uma pele fina, por isso o nome pelego, para evitar que a sela em cima do cavalo machucasse o cavalo quando você tivesse a montaria. Por quê? Porque a sela não é feita anatomicamente para as costas do cavalo. Então, quando ela pega no dorso, nos pontos de atrito maior, ela machuca o cavalo e o cavalo pode ficar redio. Por que sindicato pelego? Porque o sindicato agora, em vez de representar o trabalhador para defender contra a exploração do patrão, ele passa a ser um pelego entre patrão e empregador, ou seja, empregado, desculpa. Ou seja, ele está evitando um atrito entre trabalhador e o seu patrão. Ele passa a ser uma pelinha ali no meio. Hoje, se você chegar numa reunião sindical
e chamar alguém de pelego, você vai ter sérios problemas, porque é uma das ofensas mais graves para um sindicalista sério. Esses caras falam que nesse momento o sindicato se esvazia da sua utilidade real. Olha o Vargas, que é inteligente. Com o sindicato na mão, ele vai falar que daqui a pouco não vai precisar mais de greve. Por que não vai precisar de greve? Porque não tem sentido ter greve. Se ele está falando que resolve tudo, você vai fazer greve para quê? Você percebe? Olha a sacada dele. Mas tem mais. Ele vai criar, ainda em 32, o Código Eleitoral de 1932. Porque para mudar a regra das eleições, ele teria que ter então uma Constituição. Mas ele fala que ele já quer uma eleição com regras novas. Então ele fala, a Constituição ainda vai sair, mas eu posso criar um Código Eleitoral que permita que eu tenha mudanças no processo eleitoral já. E aí ele vai criar esse Código Eleitoral em 1932, que vai definir que a partir de agora o voto não é mais aberto, o voto passa a ser secreto, e ele vai inserir na condição de voto as mulheres. Você passa a ter direito ao voto feminino. As mulheres vão votar a partir de agora. Olha lá, professor, ele fez o certo. Sim, mas olha só ele ganhando voto no futuro. Porque você acha que as mulheres iriam votar em quem? Quem foi que enxergou a mulher como cidadã com direito de voto? Esse cara fez essa reforma eleitoral em 32 e está garantindo, se ele concorrer a uma próxima eleição, a eleição com certeza. Detalhe, toma cuidado, o Código Eleitoral não é uma Constituição. Por muitas vezes se pergunta em que Constituição a mulher ganhou o direito de voto, aí você tem que falar a Constituição de 34, que é a que vai sair, e aí esse código vai ser inserido lá dentro. Mas se perguntar quando, foi no Código Eleitoral de 32. Tudo bem? Belezinha? Entendido isso, a última coisa. Ele derrubou os governadores de oposição. Até porque ele vai falar o seguinte, se eu não fui eleito e derrubei o governo instituído, óbvio que todos os governadores têm que ser derrubados, porque se o executivo na esfera federal caiu, na esfera estadual vai cair todo mundo. E ele derruba basicamente todo mundo, só fica o governador de Minas, que era um cara fiel, que tinha apoiado de certa forma o golpe dele, e ele derrubou todo mundo. E ele vai colocar no lugar dos governadores interventores estatais, homens que eram indicados pelos tenentes, aqueles tenentes que tinham apoiado o golpe porque queriam essa reforma eleitoral aí que o Vargas fez. Então os tenentes acabavam nomeando os interventores para os estados, que governariam os estados até você ter uma nova Constituição, uma nova eleição que eleger presidente e governadores. Tudo bem? Era essa a lógica. Só que isso começou a incomodar muito, muito mesmo São Paulo. Por que São Paulo fica muito incomodada? Por um motivo muito óbvio. Os paulistas começam a falar que esse estado de compromisso, na verdade, é uma forma de deixar o Vargas ficar no poder perpetuamente. Ou seja, o Vargas está usando a condição especial de não ter Constituição para governar de forma ditatorial e ele não convoca uma Assembleia Constituinte para ganhar tempo e continuar governando sem lei. Ou seja, São Paulo começa a reclamar que o Getúlio Vargas é um ditador porque ele governa sem Constituição. E aí, meu amigo, se você vai falar isso, você vai falar assim, professor, mas São Paulo está de certa forma correto. Só que o Vargas vai falar que São Paulo estava fazendo isso porque era choro de perdedor. Ou seja, o que no fundo está acontecendo é que São Paulo está muito, muito, muito chateado por ter saído do poder. E está irritado com essas mudanças que tirariam de vez a estrutura do café com leite do jogo. Então, o Vargas ia falar assim, choro de perdedor. Isso aí é perdedor reclamando. Eu vou convocar a Assembleia, é porque eu ainda estava fazendo coisas mais importantes, coisas mais urgentes, mas eu vou convocar. Só que aí São Paulo não aceita essa demora. E São Paulo começa a exigir outras coisas, como, por exemplo, que o interventor de São Paulo fosse um paulista e civil. Porque quando foi derrubado o governador paulista, os tenentes indicaram para São Paulo um interventor militar e que não era de São Paulo, não era paulista. Aí, meu amigo, a tradição paulista de apoiar civis veio à tona. Os caras vão falar assim, a gente não quer um interventor que não seja paulista e que não seja civil. A gente não quer um militar no poder, muito menos um não paulista. E aí São Paulo começa a reclamar muito. E aí, nesse momento, a camada mais inflamável de São Paulo, os estudantes, vão tomar a frente das manifestações e vão falar assim, a gente vai mostrar que a gente não vai aceitar esse governo ditatorial, porque nós somos o futuro do país e a gente não vai aceitar isso. Começa a rolar uma série de manifestações estudantis em São Paulo. E esses estudantes reclamarem em São Paulo era a mesma coisa, amigo, que você reclamar no seu quarto. Porque o Vargas governava do Rio de Janeiro. Então, na época não tinha internet, não tinha viralização de notícia. Meu amigo, o que você ia ter era um jornal divulgando que um grupo de estudantes em São Paulo estava reclamando contra o Vargas que governava do Rio.
o Vargas ia olhar e falar assim, nossa, tô abalado. Ele não ia nem ligar, porque era uma manifestação de São Paulo, e em São Paulo, que tinha saído do poder, tudo era possível. Só que um belo dia, os estudantes entenderam que eles não têm que reclamar do Vargas, que não estava em São Paulo. Eles podiam reclamar dos grupos que apoiavam, que eram leais ao Vargas. E aí sobra para os tenentes. O tenentismo tinha sido um movimento que já tinha meio que se desvinculado do exército e estava funcionando muito mais como um partido político do que como um grupo militar. E esses caras tinham várias sedes do Partido Tenentista ali. Tá? Esses caras tinham uma sede no centro de São Paulo, perto da Praça da República. E ali vai rolar uma grande manifestação. Uma grande manifestação, tá? E vai acabar tendo, naquele momento, a morte de 4 estudantes. Tá? O Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, no dia 23 de maio, eles vão ser mortos numa troca de tiros. Na verdade, não uma troca de tiros, mas um tiroteio. Porque os estudantes vão para frente da sede do Partido Tenentista, começam a ameaçar a invasão. Os tenentes do lado de dentro do edifício, com medo de ter o local invadido, vão sacar armas e vão atirar para lá de fora. Se atira numa parede de gente. Vai haver um corre-corre danado e você vai ter ali 5 estudantes mortos. Mas nesse dia só 4. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. Depois, meses depois de ficar internado, lutando pela vida, vai acabar morrendo um 5º estudante, que é um cara chamado Alvarenga. Mas esse cara vai morrer lá na frente e aí já tinha desenrolado toda a história. Então o A do Alvarenga acaba não entrando na sigla que foi criada, que foi o MMDC. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. São Paulo vai usar as iniciais desses meninos para criar uma sigla pró-São Paulo. E aí a ideia é, São Paulo está matando a juventude, São Paulo não, o Vargas está matando a juventude, perdão, São Paulo não pode aceitar isso, São Paulo tem que lutar por essa juventude, os jovens de São Paulo têm que se alistar para lutar contra esse ditador barato, a gente de São Paulo não vai aguentar esse tipo de governo. E aí, meu amigo, o MMDC virou uma sigla de luta paulista. Você vai ter uma mobilização muito intensa e começa a crescer nesse momento uma série de ideias separatistas em São Paulo, porque São Paulo foi atrás de aliados para tentar derrubar o Vargas e logo de cara conseguiu até apoio de Minas e Rio, o que era um negócio muito importante. Você consegue o apoio da capital, Rio de Janeiro, de Minas, o antigo parceiro, você monta o café com leite de novo e acrescenta o Rio de Janeiro. Sei lá, faz um café com leite e samba, morro, praia, alguma coisa que pudesse caracterizar o Rio na época e vai colocar aí. Dentro disso, você vai colocar ali o café com leite e o Rio junto e vai reestruturar o sistema antigo. Aí o Vargas ia estar com medo. Só que o Vargas não vai deixar isso acontecer. O Vargas vai negociar com o Rio de Janeiro e Minas Gerais e vai conseguir convencer esses estados a não apoiarem São Paulo. São Paulo vai entender que foi traído pelos 2 estados que recuaram na sua posição. Daí o MMDC em São Paulo começou a ser usado como morte aos mineiros, degola aos cariocas. Olha como o coração paulista estava cheio de ódio. São Paulo está pronto para uma guerra. E é isso que vai acontecer aqui. A guerra vai acabar estourando porque São Paulo vai se armar. Olha os cartazes chamando para a guerra. Esse primeiro cartaz aqui, ó, essa primeira ilustração aqui, mostra São Paulo pedindo ouro. Olha só, para comprar armas. Para o bem de São Paulo, doe ouro. Foi a campanha Doe Ouro por São Paulo. Doe joia, relógio, brinco, anel, colar, o que for, para que São Paulo possa pegar esse ouro e comprar armamento para que tivesse armas e condição de enfrentar o Brasil num confronto armado. Ah, olha o segundo cartaz, olha a segunda imagem aqui, ó. Paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? MMDC, uma moça que se alistou no serviço de socorro para os soldados que iam lutar, falando para você, paulista, olha, você não se alistou ainda, que vergonha, venha lutar por São Paulo, pela liberdade. Olha o terceiro anúncio, paulista às armas, e a farda branca do estado de São Paulo, com um jovem tocando uma trombeta, ou seja, ali tocando para chamar os outros jovens. Esse outro cartaz da figura de um bandeirante que era símbolo de São Paulo, um desbravador, um homem forte, segurando aqui ó, na mão um Varguinhas pequenininho e atrás o uniforme de um jovem, ali a farda branca, o uniforme paulista, segurando a bandeira de São Paulo. E aí as palavras aqui, ó, abaixo a ditadura, com a grafia antiga, dictadura, e abaixo a ditadura. Olha São Paulo aqui querendo derrubar o Vargas.
E você tem mais um aqui, ó. Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência. É o último cartaz aqui. Um estilo tio Sam, o soldado apontando o dedão para você. Ó, você tem um dever a cumprir. Aliste-se. Aquele do tio Sam famoso do dedão para frente. I wanna you. Eu quero você. Tá aqui, ó. É isso. São Paulo cria toda essa campanha para ir para a guerra e a guerra acaba estourando. Em 9 de julho começa um confronto militar. São Paulo vai para uma guerra que não tem condição de vencer sozinho. Para não falar que foi sozinho, São Paulo teve apoio técnico do Mato Grosso, que tinha ficado lá de São Paulo. Mas fora o Mato Grosso, todo o resto estava contra São Paulo. E o Vargas vai ganhar de São Paulo desgastando São Paulo. O Vargas não podia destruir São Paulo. São Paulo era o único lugar que já tinha algum desenvolvimento. Se o Vargas destrói São Paulo, ele vai pagar caro por isso, porque vai custar para ele mesmo. Ele queria desenvolver a indústria. O maior pátio industrial do país estava em São Paulo. Então ele tem que ganhar São Paulo desgastando São Paulo. O que ele fez? Cercou São Paulo com tropas no sul de Minas, no norte do Paraná, e não deixou São Paulo comprar nenhum armamento de fora, fechando os portos de São Paulo, principalmente Porto de Santos. São Paulo então teve uma atitude desesperada de tentar pelo Vale do Paraíba chegar ao Rio de Janeiro e roubar os arsenais de guerra do Rio. Ali você teve os confrontos mais violentos mesmo, no Vale do Paraíba, onde você tem os paulistas e as tropas vindas do Rio se degladiando ali, se enfrentando para evitar o avanço paulista. Depois de 3 meses, as tropas de São Paulo não têm mais condição de manter a guerra, porque não tem mais munição para continuar lutando. São Paulo vai ser derrotada militarmente, mas vence politicamente, porque o Vargas teve que dar o braço a torcer, entendendo que não dava para governar sem São Paulo. Ele vai literalmente derrotar São Paulo no campo militar, mas politicamente São Paulo leva tudo que pediu. Como assim? São Paulo vai conseguir um interventor que é paulista e civil, ou seja, você tira o militar que não é paulista do governo e coloca um paulista civil, e você vai ter a convocação de uma Assembleia Constituinte. O Vargas vai convocar uma Assembleia Constituinte no começo de 33, até porque a guerra aqui de São Paulo contra o Brasil foi de 9 de julho até o comecinho de outubro, então o Vargas terminou ali, acalmou a situação, começo de 33 ele convoca uma Assembleia Constituinte. E aí agora é esperar, porque assim que sair a Constituição tem que ter eleição e aí a gente vê como que vai ficar. Está acabando aqui o governo provisório, porque vai começar o governo constitucional. E o governo constitucional, que vai de 34 a 37, vai ter início justamente na aprovação de uma nova Constituição. A Constituição de 1934, que foi promulgada. Ela foi feita por uma Assembleia, passou pelo Executivo, que colocou ela em prática, ou seja, que sancionou a lei. Ela foi promulgada passando pelas vias todas bonitinhas, ninguém impôs ela. Ela foi feita pelos trâmites legais. E ela trazia um sistema presidencialista, onde o nosso amigo Getúlio Vargas, se fosse querer se candidatar, ele teria somente 4 anos de mandato, porque reeleição não existia. Então você teria a escolha de um presidente para 4 anos, e depois desses 4 anos, obrigatoriamente você teria que sair. O Vargas, querendo ou não, já tinha ficado 4 anos de forma provisória. E aí, se ele ficasse em uma eleição agora, ia ter mais 4 anos, já ficaria 8, mais do que qualquer presidente na época da República do Café com Leite. Já era um lucro. Dentro dessa Constituição, você também vai ter a colocação daquilo que já foi feito antes e que agora vai para dentro da Constituição para ter efeito de lei. O voto universal e secreto, que já tinha sido criado pelo Código Eleitoral de 32, vai aparecer aí. Então, a Constituição que dá direito para a mulher votar é a Constituição de 34, mas ela ganha esse direito no Código de 32, hein? Cuidado! Você vai ter aí o ensino primário obrigatório sendo colocado aí. Você vai ter as primeiras bases para as leis trabalhistas, ou seja, você está criando campo para criar uma regulação do trabalho e criar leis que defendem o trabalhador. E você está criando a primeira eleição. Só que a eleição era para ter sido por voto popular. Só que o Congresso veio com aquele mesmo papo que ele veio lá no começo da República da Espada. Olha, é a primeira eleição, o povo não sabe ainda como vota, então a primeira eleição vai ser escolha indireta. Quem vai escolher o presidente é o Congresso. E aí o Congresso elege o próprio Getúlio Vargas, que vai ganhar mais 4 anos de mandato e deveria governar de 34 a 38, quando ele deveria sair. Mas você não é bobo, tá vendo aqui a data da Era Vargas até 45, e tá vendo que o governo constitucional só foi até 37 e não 38. Então algo aconteceu. Vamos entender o que vai acontecer depois da Constituição estar feita e do Vargas ser eleito. Vai estourar primeiro uma revolta. Em 1935, estoura uma revolta. A revolta se chama Revolta Mineira. E essa revolta mineira vai estourar por quê? Minas Gerais ficou super chateada com Vargas.
Vou te explicar por quê. Minas Gerais lá atrás rompeu com São Paulo na eleição do Júlio Prestes para apoiar o Vargas porque não tinha sido indicado o governador de Minas, o Antônio Carlos. E o Vargas tinha alegado que, assim que possível, ele indicaria um mineiro. Só que o Vargas ficou 4 anos no poder de forma provisória e agora vai ficar mais 4 de forma constitucional. E Minas Gerais era um estado que estava decadente por conta da sua situação econômica e não contava com nenhuma ajuda do governo. Os mineiros começam a se revoltar com isso. E aí eles vão falar assim, pô, e o Vargas ainda vai ficar eleito por mais 4 anos? Que sacanagem! A gente foi enganado, a gente foi ludibriado, a gente não vai apoiar isso. Se São Paulo fez uma revolta e conseguiu tudo o que pediu, a gente vai fazer uma também. E aí São Paulo fez a Revolução Constitucionalista de 32. Aqui, os caras vão fazer a Revolta Mineira. 300 homens armados vão tomar o governo de Minas Gerais. Eles vão derrubar o governador e tomar o controle de Minas Gerais, reclamando que o Estado não recebia apoio e que eles queriam derrubar o governo. Como eles perceberam que derrubar o governo ia ser uma coisa impossível, eles começaram então a defender a separação de Minas do resto do país. E aí vamos para uma coisa bem lógica, vamos lá. Tem um mapinha aqui do lado. Fala para mim, explica para mim, por favor, como diabo Minas vai se separar do Brasil se Minas não tem saída para o mar nem para o interior, para a fronteira oeste do Brasil? Como é que você separa um estado que está literalmente cercado por outro país? Minas Gerais vai virar o quê? Você vai serrar Minas do mapa brasileiro e arrancar do Brasil? Não dá. Você teria que levar alguma área para ter saída para o mar ou para ter saída para o interior. E aí Minas foi atrás de apoio e conseguiu apoio de 3 estados. Que estados? O Acre, o Amapá e Roraima. Mas vamos entender qual o problema nesses apoios. Vamos lá. Apoios, né? O Acre. Olha o estado do Acre aqui, ó. Acre. Roraima. Olha Roraima aqui, ó. Amapá. Olha o Amapá aqui, ó. E aí eu vou te perguntar, qual deles faz fronteira com Minas? Nenhum. E eu vou te perguntar uma outra coisa. Qual deles faz fronteira entre si? Nenhum. Como é que eles podem estar lutando no mesmo movimento, querendo se separar, se eles não têm nem congruência de fronteira? Isso é um absurdo. Esses estados se separam porque eles também viviam uma condição de abandono. Eles tentam ir na onda de Minas para ver se separavam e conseguir alguma coisa. Só que qual foi o problema? No meio desse movimento, que chegou a durar cerca de aproximadamente 1 ano, tá? Nesse tumulto em Minas, com esses estados apoiando, você vai ter Minas Gerais falando que vai aprovar uma Constituição, a Constituição Mineira. Só que essa Constituição, em vez de ser um avanço, como normalmente a Constituição é, uma mudança para um avanço, ela foi um retrocesso. Por quê? Porque a Constituição Mineira defendia o voto masculino, ou seja, proibia o voto feminino, e defendia a volta da escravidão. Você não está ouvindo errado, não. Da escravidão. É um absurdo, isso é uma bizarrice. Quando eles defendem esse projeto constitucional, o Amapá e Roraima aceitaram. Só que o Acre falou que não. O Acre falou, eu não aceito. Ou você muda esse projeto constitucional, ou eu saio do movimento. E Minas falou, sai. Aí o Acre saiu. Só que quando o Acre saiu, ele levou os dados do movimento e explicou para o governo federal que o movimento só tinha 300 soldados. Que os caras estavam 300 caras ali armados, organizados em Minas e tinham tomado o governo. Quando o governo descobriu que era um grupo tão pequeno, o governo vai atuar e vai acabar com esses caras. O Acre sai e é um dos propulsores da derrota mineira. Minas Gerais vai ser derrotada, a revolta mineira acaba, os estados vão ser colocados no seu devido lugar e o Vargas vai resolver essa questão. Tudo bem? Beleza? Primeira situação que ele tem que resolver no governo constitucional. Ele vai ter uma outra situação que ele tem que resolver, que é a questão de novas ideologias que vão surgir e crescer no Brasil. Na verdade, novas, entre aspas, tá? Porque uma delas não é tão nova. Vou te explicar os 2 grandes grupos ideológicos que estão crescendo nesse momento com uma velocidade muito grande. O primeiro grupo era a AIB, a Ação Integralista Brasileira, daí a sigla AIB. Era a turma fascista do Brasil. Era a turma inspirada nas ideias desse cara aqui, ó, um senhor chamado Plínio Salgado. O Plínio Salgado era um cara que se inspirava no Mussolini e ele queria, no Brasil, criar um projeto nacionalista como o do Mussolini. Tanto que ele trouxe para cá, convidou para vir para o Brasil o Marinetti, que foi aquele grande futurista que tinha, com a arte futurista, defendido o belicismo, o progresso e o começo do fascismo lá na Itália, tá? E esse cara, o Plínio Salgado, convidou esse Marinetti para vir para cá algumas vezes para dar
palestras para explicar o que era o fascismo e a importância da arte nisso. E o Plínio Salgado falava da questão do nacional. A gente tem que unir o brasileiro, a gente tem que unir o brasileiro em torno de uma coisa de nação. Daí eles usavam como cor padrão o verde, e aí eles ganharam um apelido, os camisas verdes. E esses caras usavam como símbolo de união a letra grega, o sigma, que é a letra da somatória. Tá? Olha aqui ó, na roupa dele, olha o sigma aqui. E eles usavam como palavra de cumprimento, uma palavra de ordem, um termo que era um termo tupi, para pegar bem algo do nacional, do extremo nacional, que era o índio, que era Anauê. Anauê é um termo usado, tá, pelo índio para se cumprimentar. Anauê. Tá aí, ó. Anauê. Tudo bem? Dentro dessa situação, dentro desse quadro, o que você tem? Você tem o termo sendo espalhado em cartazes, o sigma sendo o grande símbolo propagado pelos integralistas, falando que eles iam evitar que o Brasil caísse nas mãos do comunismo. Olha só, uma mão vermelha com a foice e martelo, símbolo da União Soviética, sobre o Brasil, e um braço com o sigma aqui, ó, cortando essa mão fora. Salvemos o Brasil dessa ameaça. Enquanto você tinha um lado aqui aparecendo e defendendo essa lógica do fascismo no Brasil, do outro lado você tinha a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, que era a turma comunista, era o outro lado da moeda. A ANL, a turma comunista, tá, tinha como líder o Luiz Carlos Prestes. E o Luiz Carlos Prestes, o cara que tinha participado lá da Coluna Prestes, esse senhor aqui, ó, aqui embaixo, Luiz Carlos Prestes, ele tinha participado lá embaixo, tá, lá atrás da Coluna Prestes, ele tinha feito parte do movimento da Coluna Prestes e nesse momento ele está participando aqui desse movimento. A ANL era um partido, na verdade uma organização que meio que se associava ao PCB. O PCB, aquele Partido Comunista Brasileiro que vivia clandestino, abria e fechava, agora tinha na ANL um grupo de coparticipação, de coautoria do projeto comunista no Brasil. E o Luiz Carlos Prestes voltou da Rússia para o Brasil com uma esposa de mentirinha, que depois acabou virando esposa de verdade, a Olga Benário, que aqui vai ser a Olga Prestes, para tentar implantar uma revolução socialista no Brasil. Ele acaba contando com o apoio de todo mundo que era anti-Vargas. Por quê? Porque quem era varguista gostava do Vargas. Quem era da A e B, fascista, também gostava do Vargas. Então quem é que não ia gostar do Vargas? A turma que não gostava do Vargas, que viu o Vargas como ditador e que não gostava da ideia fascista, acaba tendo como opção a ANL. Então a ANL não tinha só comunista. No começo ela tinha muita gente que não queria mais o Vargas se perpetuando no poder. E esses caras defendiam que tinha que ser feita uma revolução nos moldes russos e fazer uma reforma agrária para que o povo tivesse terras. Olha só, olha essa caricatura aqui, ó, salve a ANL e olha o que está escrito no cartaz: pão, terra e liberdade. Quando Lenin liderou a Revolução Russa, ele criou as teses de Abril, que trazia como lema pão, paz e terra. Aqui, como o Brasil não tinha guerra, então era pão, terra e liberdade. Tá aí, ó. E você tinha esses caras também com cartazes aí espalhados pelo Brasil para convidar o povo para comícios, para explicar qual era a ideologia do grupo, o que eles defendiam. Então você tem dois grupos opostos crescendo no Brasil e se rivalizando. E para o Vargas, no fundo, os dois discursos eram muito ruins. Do fascismo, obviamente, o Vargas vai acabar tendo uma proximidade um pouco maior, justamente por defender a ideia de um líder único, autoritário, que pudesse ter o poder em suas mãos e resolver as questões que tinham que ser resolvidas no país. Uma coisa que vinculava-se muito à ideia do Vargas de perpetuar-se no poder. Mas o Vargas nunca aceitou o termo fascista. Ele até assumiu que foi ditador, mas fascista não. Já do outro lado, você tinha um governo comunista que pregava uma revolução socialista que o Vargas não aceitaria nunca, até porque pregava o fim do Estado no fim das contas e o Vargas não concordava com isso. Então, de qualquer jeito, os dois lados incomodavam muito o Vargas. E o Vargas vai acabar usando, tá, esse antagonismo desses grupos para conseguir fazer o que ele queria, que era se perpetuar no poder. E como ele fez isso? Em 1935 rolou a chamada Intentona Comunista. A turma da ANL, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, tentou mobilizar os quartéis militares no Brasil para que esses militares mobilizados tomassem as armas nos quartéis e criassem um motim coeso em todos os quartéis do país para que fosse derrubado o Estado.
a ideia era até possível e aqui o Brasil até teve alguma ameaça realmente comunista. Só que essa mobilização militar foi muito descoordenada. Houve um descompasso nas revoltas que acontecem nos quartéis em cada estado. E aí a revolta estoura no Rio Grande do Norte, aí acaba chegando no Maranhão, aí chega só no Recife, mas não toma o resto do estado de Pernambuco, e aí vai chegar no Rio de Janeiro. E aí é tudo descoordenado, que são datas diferentes, o que acabou ajudando o governo a coibir, a abafar todas elas. O Vargas vai abafar todas as revoltas, ou seja, a intentona comunista é um fracasso. Ele vai decretar estado de sítio devido à ameaça de uma revolução e vai mandar prender todos os envolvidos. Líderes da ANL, líderes de sindicato, militares que eram simpatizantes ao comunismo, prende todo mundo. A ANL vai ser colocada na clandestinidade, o Luiz Carlos Prestes vai ser preso, a mulher dele vai ser caçada até ser encontrada, e aí um grande drama, porque a Olga era alemã, judia e comunista. 1935, o Hitler já está no poder, o Brasil tem um monte de político simpatizante com o nazismo, e se a gente acha a Olga, ela é alemã, judia e comunista. A Alemanha quer ela de volta. E o Brasil vai acabar encontrando a Olga e vai mandar ela grávida para a Alemanha, e lá ela vai ser levada para um gueto e depois para um campo de concentração, onde ela vai dar à luz à filha do Prestes, que vai, por um acordo com a Alemanha, voltar para o Brasil. Ou seja, a menina, por ter pai brasileiro, acabou nesse acordo voltando para o Brasil. A Alemanha cumpriu o acordo, mas a Olga acabou morrendo lá no campo de concentração. Essa menina acaba morrendo aqui no Brasil, tá? E vai ser, essa menina acaba voltando, perdão, aqui para o Brasil enquanto a mãe morre no campo de concentração e não vai poder ficar com o pai, porque o pai está preso. Olha que situação. As pessoas que desafiavam o Vargas sofriam bastante por conta disso, tá? Aí o Vargas está preparando o terreno para um golpe de Estado. Só que ele queria que a intentona comunista tivesse sido maior, que ela tivesse tido mais peso, mais corpo, para ele falar para a sociedade assim, tá vendo? O Brasil corre um risco, existe uma ameaça, e essa ameaça é muito perigosa. Mas isso não aconteceu. Mas a intentona acabou sendo descoordenada. E aí essa ameaça não parecia tão grave. E aí passa 35, 36, em 37 basicamente ele já tinha prendido todos os envolvidos, já tinha acalmado o Brasil e já tinha que começar a pensar em quem que ele ia indicar como sucessor. Mas o Vargas não queria sair, porque ele achava que ninguém teria a força que ele tinha para aguentar uma possível ameaça comunista, um golpe comunista. E aí rolou um plano falso. Rolou a maior fake news da época. O ministro da Guerra, o Góes Monteiro, anunciou um plano chamado Plano Cohen. Ele avisou no final de setembro, no dia 30 de setembro, na Hora do Brasil, aquele programa de rádio da Voz do Brasil ali, que na época chamava Hora do Brasil, uma hora falando das coisas do governo, que os militares tinham descoberto um plano comunista com participação de membros internacionais querendo fazer o Brasil passar por uma revolução comunista. Tá? Alguns diziam que o nome vinha por conta de influência de judeus, e aí já despertando uma linha meio antissemita no Brasil. Outros dizendo que, na verdade, esse nome vinha por conta de um líder que tinha governado em 1919 a Hungria, o Bela Kun. Por isso, o nome Plano Cohen. Mas era um plano que vinculava a um projeto possível de golpe comunista dentro do Brasil, sendo armado na clandestinidade. O Vargas usa esse plano Cohen, esse plano falso, como um mote. Ele fala que o Brasil corre o risco de uma ameaça vermelha, existe a ameaça vermelha pairando, o Brasil precisa ser salvo dessa ameaça comunista e que ele, Vargas, é o único que pode fazer isso. No dia 1º do 10, ele decreta estado de guerra, ou seja, ele vai estar falando que o Brasil não pode mais viver na situação que está, ele absorve todos os poderes em suas mãos para poder resolver essa questão, e aí ele vai concentrar tanto poder que ele vai poder dissolver o Congresso, acabar com a oposição, perseguindo todos os opositores e dar um golpe de Estado, alegando que o Brasil precisa de uma nova Constituição mais forte, mais sólida, mais concentrada de poder na mão de uma pessoa para que essa pessoa pudesse salvar o Brasil. E essa pessoa seria ele mesmo. O Vargas vai usar o Plano Cohen para dar um golpe de Estado e se colocar no poder. Isso é fenomenal. Ele se derruba para se colocar, só que agora com poderes quase absolutos. Isso tudo alegando prevenir o comunismo. Você vai ter aqui a Constituição sendo feita, uma nova Constituição que vai tentar salvar o Brasil dessa ameaça comunista. Só que presta atenção, o Vargas vai assumir o poder aqui
no final, final de outubro, ele está assumindo o poder de forma nova, de forma autoritária. Está dando início ao que a gente vai chamar de Estado Novo. Final de outubro de 37. E a Constituição vai ficar pronta em 37? Que Constituição relâmpago foi essa? Como que isso aconteceu tão rápido? Mas isso aí é um papo que a gente só vai ver no nosso próximo encontro, belezinha? Um grande abraço, espero ter sido muito claro com vocês. Até mais.